Boa tarde a todos que estão a assistir a este webinar. Isto faz parte da nossa programação da PAFIC de webinars para o ano 2022, 2026, peço desculpa. Sou Adelaide Belo, tenho neste momento a presidência da direção da PAFIC e é com muito prazer, e com muita expectativa, garanto-vos, que vamos avançar com este webinar com um tema que pessoalmente me é muito grato enquanto internista, mas que acho que é muito importante, para além disso, acho que é muito importante, porque todos nós, das várias profissões da saúde e da área social, temos a perfeita noção do impacto que é a polimedicação, a polifarmácia, nas pessoas que cuidamos, o impacto que isso tem, não só económico, nas pessoas, nas famílias, na sociedade, mas o impacto essencialmente clínico, as iatrogenias que muitas vezes acontecem, que levam a aumento da morbilidade e da mortalidade, principalmente em situações de pessoas mais frágeis, com mais necessitadas, com mais problemas, e que devemos pensar até que ponto é necessário toda aquela medicação, que mais valia, o que é que acrescenta de valor em saúde a toda a medicação que nós encontramos, muitas vezes até duplicada e triplicada, com nomes diferentes. Aqui ainda é outro aspecto. E também nem sempre está mal, não está de acordo com os guidelines. Muitas vezes até está de acordo com os guidelines. Só que é preciso que a guideline se adeque à pessoa que temos à frente, ao contexto da pessoa que temos à frente. E a vezes, a maior parte das vezes, o problema reside aí. Mas agora podem me perguntar, e o que é que isto tem a ver com a integração de cuidados? Tem tudo a ver com a integração de cuidados, porque os 4 Cs da integração de cuidados, se forem cumpridos, evita-se toda esta situação de polifarmácia. Quando eu falo nos 4 Cs, falo na continuidade de cuidados, na coordenação de cuidados, na centralidade na pessoa, do contexto da pessoa e, naturalmente, também da comunidade. Portanto, se tivermos em conta os 4 Cs fundamentais da integração de cuidados, seguramente vamos ter também em conta desse aspecto quando prescrevemos mais um fármaco a um dos nossos doentes, e quando não desprescrevemos alguns que lá estão. Mas melhor do que eu, temos hoje connosco um painel muito rico de pessoas que se dedicam a este assunto há já algum tempo. Vamos começar por uma rede nacional de desprescrição. Ela é, no fundo, um bocado internacional, porque tem muitas ligações internacionais, como vocês podem ver no LinkedIn, e tem muitas vezes artigos e relações com internacionais. Onde vamos ouvir falar o Dr. Luís Monteiro, a doutora Anabela Pereira, a doutora Daniela, e depois vamos ouvir quem nas áreas das pessoas mais frágeis, essencialmente as das pessoas institucionalizadas, muitas delas em fim de vida, ainda por cima estão fazendo medicação essa, então muitas vezes ainda com menos sentido daquele que elas precisam. Temos connosco então da Associação de Médicos, das instituições de doentes, de idosos institucionalizados, a doutora Rita Nóbrega. Portanto, é com este painel que vamos começar a nossa webinar de hoje, pedindo eu ao doutor Luís Monteiro que se introduza e que comece a sessão. Obrigada. Boa tarde a todos, eu espero que me estejam a ouvir bem. Eu Vamos. gostava de começar, claro, por agradecer à PAFIC e à doutora Adelaide Belo pelo amável convite. Eu chamo-me Luís Monteiro, sou
médico de família na ULS Região de Aveiro, do Centro do Departamento de Ciências Médicas. E este tema é muito caro porque eu recordo-me bem, nós todos falamos das histórias dos nossos estudantes, não é, que nos marcam, e eu recordo-me bem, logo nos primeiros anos de estudante de medicina, do famoso saco de medicamentos, envolvidos vários anos depois, tendo em conta que já não sou novo, que já não sou muito novo, e nesta semana, com o estudante de medicina ao meu lado, numa visita domiciliária, a maior parte do domicílio foi precisamente com a cuidadora e com o doente, tentámos navegar precisamente no saco de medicamentos que tinha aumentado porque o doente tinha estado internado recentemente. E portanto isto é mesmo o dia a dia de facto temos que ajudar o cidadão e os cuidadores a navegar por este problema. Então vamos desde já começar a partilhar a minha apresentação. Não sei se estão a ver e eu ver bem Estamos a os ver, slides, doutor. presumo que sim, não é? Sim. Se houver alguma falha, digam que isto às vezes acontece. Hum, Cabe-me a mim iniciar pelos fundamentos e conceitos e depois falar um bocadinho sobre o que é esta rede e aquilo que nós pretendemos que seja, também com o vosso contributo. Nós já sabemos, os que estão aqui no painel, que eu aliás convido também a todos que nos estão a ouvir também a ler os trabalhos que os nossos oradores já fizeram e vão no fundo partilhar connosco, mas é realmente a questão da fragilidade, como a doutora Adelaide Bela, é algo transversal, não só à questão da idade, mas é verdade que nós todos nos recordamos de adultos com idade igual ou superior a 65 anos, independentes, tanto na nossa comunidade como na nossa família, e até alguns mais mediáticos, como o Cisa Vieira e a Rosa Mota, mas de facto a idade aumenta a fragilidade, porque aumenta uma série de percursos difíceis, nomeadamente um aumento do risco de quedas, de dependência, de hospitalização e de mortalidade. Agora, tal como eu estava a dizer, e eu gostei muito da apresentação da doutora Adelaide Bell e da centralidade no cidadão, isso de facto importa muito, nós não tratamos doenças e vamos falar sobre isso durante estas apresentações, não temos aqui um pronto a vestir, mas sim um fato à medida, a desprescrição é acima de tudo um processo e não necessariamente algo, uma receita para todos, mas nós sabemos bem que mesmo adultos com idade igual a superior de 5 anos, independentes, podem ter pequenos eventos que os tornam mais frágeis. E muitas vezes é nesses momentos, aliás, de vulnerabilidade acrescida, tal como eu contava da minha história de domicílio desta semana, em que são adicionados medicamentos e que, por vários motivos, o sistema acaba por não permitir existir o tempo adequado para refletir naquilo que foi feito. Agora, os critérios de fragilidade existem vários, vocês saberão certamente melhor do que eu. Há várias escalas, mas uma delas, que é esta, inclui não só estes parâmetros todos, mas também a terapêutica. E aqui, um ponto de ordem, de certeza que a doutora Anabela também vai falar sobre isso, mais do que o número mágico 5 ou mais, importa muito mais do que isso, importa no fundo depois identificar bem qual é que é o medicamento potencialmente inapropriado, mas é verdade que estas escalas colocam a pergunta dos 5 ou mais medicamentos, e não é por acaso, precisamente por causa da polimedicação, e também perceber se o doente se esquece ou não de tomar um medicamento prescrito. E qual é que é a particularidade da idade? Para além das questões intrínsecas que já falámos, o que nós sabemos é que o tal C, que a doutora Adelaide Bell falou na apresentação, que é muito cara também à medicina geral familiar, que é a questão da continuidade. E o que nós sabemos é que, por vários motivos, não interessa aqui juízes de valor, não é isso, mas por vários motivos, quando um determinado utente ou cidadão tem vários médicos e por várias circunstâncias contacta com SNS, com ou um hospital privado e depois com uma entidade convencionada e depois ainda com serviços de urgência, esses múltiplos contactos vão aumentar a probabilidade de haver mais medicamentos. Este ponto é muito importante. Ainda há pouco tempo estava a ouvir um podcast do economista Pita Barros, que é sempre muito certeiro, e o que ele referia era que muitas vezes o sistema aumenta a complexidade e custo. Nós temos esta ideia da panaceia da tecnologia e agora da inteligência artificial como se fosse algo que ia, no fundo, retirar o contacto entre médicos e doentes, mas no fundo este encontro entre duas pessoas, que é isso que é o domicílio que eu fiz esta semana no tal idoso que estava polimedicado,
este encontro final vai acabar sempre por existir. E a tecnologia, muitas vezes, isto é, a prescrição eletrónica médica, não tira complexidade à reconciliação terapêutica, muito pelo contrário, muitas vezes até aumenta a confusão entre nós. Portanto, nós já sabemos as alterações intrínsecas do envelhecimento, no que diz respeito à absorção, distribuição, metabolização e eliminação dos fármacos, e é por causa disso, mas não é exclusivo, é verdade, mas é por causa disso que existe, de facto, alterações farmacodinâmicas com o envelhecimento que fazem com que haja mais probabilidade de tais efeitos adversos que a doutora Adelaide referiu, o aumento das interações medicamentosas, também os medicamentos potencialmente inapropriados, e aqui chama a atenção à palavra potencial, não há aqui de facto uma lista propriamente negra e absoluta de medicamentos proibidos, não é isso. E claro, aumenta a probabilidade de tempo de hospitalização. E depois, tal como eu aflorei há pouco, há a cascata de prescrição. Isso acontece muito no meu dia a dia com médico de família. O que acontece muitas vezes é que um, um cidadão recorre a uma determinada consulta de doença aguda, seja ele em que nível de cuidado for, ou ao serviço de urgência, e muitas vezes o sistema acaba por não dar tempo para os colegas refletirem e, ao não se fazer a reconciliação terapêutica, identifica-se, imaginem, um problema de ida ao serviço de urgência de incontinência urinária e há um medicamento prescrito, como o antimuscarínico, quando na prática a causa do problema não foi uma patologia, mas como vocês já adivinharam, foi precisamente um medicamento que o doente tinha prescrito como crónico previamente. O mesmo acontece com a melodipina, que causa edema nos membros inferiores e que muitas vezes com a pressa acaba-se por prescrever furosemida ou outro diurético para tratar o problema e afinal o problema seria tratado se tivesse sido feito a tal reconciliação terapêutica. Isto não é um juízo de valor, a cascata de prescrição existe em todos os países que descrevem bem este processo, mas é apenas uma constatação e é aquilo que acontece muitas vezes também no nosso dia a dia. Falamos sobre, para além da prescrição, eu gostaria de deixar aqui o termo da prescrição racional, a prescrição adequada, porque a otimização da terapêutica implica, no fundo, perceber se a medicação é necessária, se é eficaz e se é segura, e equilibra bem os riscos e benefícios. Portanto, é um chapéu maior do que a desprescrição. Este ponto é importante porque, no que diz respeito, por exemplo, à hesitação em relação às vacinas, é um exemplo muito objetivo e prático de como nós também, por vezes, temos que não só prescrever, mas também sugerir fortemente uma medida preventiva farmacológica, que é o caso da vacinação do adulto, que, como sabemos, tem havido desinformação neste tema e, portanto, nós também, é nosso papel também, no momento adequado, por exemplo, sugerir a vacinação. E, portanto, o ideal do uso apropriado da medicação é que o medicamento trata aquele problema clínico, tenta alcançar o tal ganho, valor em saúde, tem que ser seguro e tem que ser central em relação ao doente. Este ponto é muito importante, a decisão partilhada, ganhamos tempo, não perdemos, mas ganhamos tempo percebendo o contexto do doente. A primeira coisa que eu tento ensinar aos estudantes de medicina e aos médicos internos é quando nós vemos um doente pela primeira vez, e isso ainda me acontece, apesar de estar há 10 anos numa determinada ficha de doentes, a verdade é que há doentes que me surgem pela primeira vez na USF. A primeira pergunta que eu faço, depois de saber qual é que é o nome que a pessoa gosta de ser tratada, este ponto é muito importante, não é? Porque, por exemplo, eu chamo-me Luís Miguel, ninguém me conhece por Miguel, chama-me por Luís, e seria muito chato se eu durante 10 anos, como médico de família, me tivesse sempre a chamar Miguel, não é? E esse ponto é muito importante para comunicarmos. Mas depois disso, o que eu pergunto ao cidadão é qual é que é a profissão, as suas habilitações literárias e a profissão no que é que faz. Este ponto é muito importante para nós depois adequarmos a prescrição que nós estamos a fazer ao estilo de vida. E claro, também não temos uma posição paternalista, por exemplo, nas medidas não farmacológicas, é um ponto muito importante. Eu já assisti a alguns jovens colegas, de forma um bocadinho pouco adequada, sugerirem, ainda há pouco tempo me recordo, uma atividade regular de ginásio a uma mãe solteira que tem duas profissões e várias crianças a seu cuidado. Portanto, às vezes a falta de cuidado de perceber o contexto e o estilo de vida dá em alguns paternalismos. O que é que são medicamentos potencialmente inapropriados? Como vocês já adivinharam, o risco supera o benefício, não é exclusivo, mas claramente mais frequente na idade igual ou superior a 65 anos. São medicamentos, no fundo, a evitar.
aumentam o risco de hospitalização e vamos falar depois em apresentações futuras, há vários critérios, há os critérios dos americanos, que são os critérios de Beers, e os europeus Stop Start, que estão adaptados para Portugal e vão ser adaptados também à terceira versão. Há também os medicamentos potencialmente omissos, já falámos sobre isso. Por exemplo, Start-Stop, como o nome indica, Start significa começar, portanto, há medicamentos que são às vezes necessários introduzir na tabela crónica de um determinado doente. Um, o exemplo objetivo que eu tinha aqui neste slide era, que me lembrei, os anticoagulantes diretos nos utentes com fibrilação auricular. É um exemplo muito, muito objetivo. E, portanto, a desprescrição, se há alguma coisa que eu gostaria de conseguir deixar para além da minha história do saco de medicamentos, é que é um processo, não é uma suspensão imediata de uma determinada terapêutica, vai implicar sempre uma decisão partilhada com o cidadão e ser supervisionado por um profissional de saúde. Hum, Só isto já daria para falarmos sobre muitas horas, mas é acima de tudo a ideia de nós temos que gerir, temos que melhorar os resultados em saúde e é uma caminhada, é uma maratona e devemos partir para a desprescrição, principalmente em alguns fármacos, por exemplo, para as benzodiazepinas, como partimos, por exemplo, para a cessação tabágica. Para não haver frustração da parte dos profissionais de saúde, nós temos alguns fármacos que são muito difíceis de os prescrever. Portanto, se eu tenho 10 doentes a fazer uma benzodiazepina, eu terei sucesso 15, 20%. E isso é muito importante porque às vezes o que eu noto ao falar com alguns colegas mais novos é que depois destas formações avançam com muita força para um processo de desprescrição e depois ficam frustrados porque depois não conseguiram, em 10 doentes só conseguiram desprescrever a benzodiazepina num, mas só isso já é uma vitória. Então, a definição da desprescrição, estava eu a dizer, é uma descontinuação sistemática e, claro, não podemos ir a tudo, devemos focar naqueles medicamentos de maior risco. Qual é que é o objetivo? O objetivo é reduzir a carga medicamentosa global, como é lógico, às vezes é mesmo literalmente reduzir o número, mas acima de tudo melhorar os resultados clínicos relevantes. O que é que isso quer dizer? Diminuir os internamentos, diminuir, claro, a mortalidade, diminuir as quedas e o eventual déficit cognitivo. Quais são os doentes mais prioritários? Eu falámos muito sobre a idade, mas não é só isso. Aqueles que têm um compromisso da função renal, aqueles que têm mais do que uma patologia e não são poucos, aqueles que têm uma esperança de vida limitada, portanto, isso não quer dizer uma idade avançada, e aqueles que transitam de cuidados, como nós, a PAFIC, aliás, descreve bem esse ponto, e é aquele ponto crítico de muito risco, independentemente da tecnologia, continua a ser a transição de cuidados, independentemente da integração em unidade local de saúde. O que eu sinto no meu dia a dia, de segunda a sexta, é que esta transição é difícil, a comunicação é muito complicada. Ahm, Em relação às classes mais usadas, já falei das benzodiazepinas, os inibidores da bomba de prótons também são muito, muito comuns. Ainda, eu lembro-me quando era estudante de medicina que se falava muito dos medicamentos para a vida, que é uma frase terrível, mas que de facto ainda, de vez em quando ainda se usa, e ainda ouço os meus doentes a dizerem isso. Já agora uma pequena nota, que a doutora Anabela vai de certeza descrever melhor, a relação de confiança constrói-se. Portanto, muitas vezes o que eu faço agora, 10 anos de trabalhar uma determinada lista de utentes, é que agora já há uma relação de confiança que eu posso, de facto, abordar estes temas com mais cuidado. Aqueles jovens médicos de família que pegam no fecheiro pela primeira vez e que avançam logo, provavelmente vão ter pouco sucesso, porque ou o cidadão resiste logo à primeira, ou então não diz que resiste, mas vai, de facto, não desprescrever e não participar neste processo. Hum, Temos que ter noção, e não vou estar a ler este slide, mas que há de facto sintomas que podem decorrer se nós paramos de forma abrupta a terapêutica, portanto, implica um processo acompanhado, às vezes com consultas presenciais ou consultas mais frequentes à distância. Muitas vezes o que eu faço logo nos primeiros dias é fazer uma pequena consulta telefónica para perceber como é que o doente está. Usamos a tecnologia para tentar abordar também este processo de desprescrição. Estava eu a falar, e já falei várias vezes, da abordagem estruturada. Isto implica uma equipa, muitas vezes, não é? Implica aquilo que a PAFIC defende, e eu também, que é comunicarmos uns com os outros, profissionais de saúde. Provavelmente incluímos, e a Daniela vai falar também sobre isso,
os farmacêuticos e as farmácias da comunidade, está amplamente provado que são, no fundo, membros desta equipa alargada e o cidadão percorre os vários pontos em que são prestados cuidados de saúde e o medicamento é, de facto, a farmácia da comunidade que tem uma capilaridade muito importante. Se estivermos todos, no fundo, a comunicar da mesma forma, temos mais eficácia. Aliás, temos investigações sobre isto em que conseguimos provar isto. A redução gradual é um ponto de ordem e, acima de tudo, aumenta o conforto e a adesão do doente, não é? E, acima de tudo, também previne aqueles sintomas que eu tinha referido previamente naquele slide. A decisão partilhada é muito relevante. Nem sempre a minha agenda é a mesma agenda do cidadão e nós temos que respeitar isso. O que é que isso quer dizer? Em determinados fármacos que eu identifiquei como de maior risco, por vezes nós podemos ter que ir começar, imaginem, com um inibidor de bomba de prótons, com o omeprazol, porque o utente sente-se mais capaz. E, acima de tudo, temos que passar esta mensagem e comunicar muitíssimo bem que nós não queremos diminuir a qualidade da prestação de cuidados. Não estamos a desinvestir. Este ponto é muito relevante na comunicação com os cuidadores, não é? Se existe uma decisão top-down, uma decisão de cima para baixo, uma decisão paternalista do profissional de saúde na desprescrição, muitas vezes os cuidadores interpretam isso como a questão dos custos, queremos apenas reduzir custos ou queremos, no fundo, não cuidar do seu familiar e não é nada disso que nós pretendemos, mas a forma como comunicamos pode expressar isso. Portanto, estava eu a falar sobre a comunicação. A comunicação implica fazer perguntas ativas, perguntar ao cidadão, ao cuidador, qual é que é o receio que ele tem perante isso. E trabalhamos isso. Claro que isto não se faz, obviamente, numa consulta de 5 minutos. E a comunicação com outros profissionais de saúde, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer e vamos fazendo também na nossa rede, que é aprendemos uns com os outros, não só este enquadramento teórico, que é verdade que é um bocadinho mais chato, mas calhou-me a mim esta parte, mas é importante termos os conceitos bem afinadinhos, mas também a partilha de alguns casos e algumas dicas de comunicação é também muito relevante. Este algoritmo é apenas referir que por vezes podemos ter que reverter a uma dose prévia, não há problema nenhum, é sempre um ganho. A redução e a desprescrição de um medicamento potencialmente inapropriado pode significar apenas a redução da dose, não há problema nenhum nisso, e é um ganho, uma vitória para todos. Barreiras frequentes que estão descritas na literatura internacional e em Portugal também, é claro, já falámos da resistência do doente, é ter múltiplos médicos, isso aumenta a probabilidade disto não correr bem, a dificuldade da parte profissional de saúde, porque apesar deste tema ser muito relevante e estar na berra, como nós sabemos, a verdade é que ainda não está absolutamente instituído no ensino pré e pós-graduado como obrigatório. E, portanto, há dificuldade em detectar os medicamentos inadequados. E há uma certa inércia clínica, claro, que não é um juízo de valor que eu estou a fazer dos colegas. Se de facto eu no meu dia a dia tenho a sala de espera cheia com 20 doentes e tenho uma equipa reduzida porque os colegas estão ausentes e porque há apresentações e depois os colegas não são substituídos, bem, aí de facto eu vou entrar em modo cruzeiro e não vou ter tempo e vou renovar a terapêutica e sem refletir. Às vezes há esta sensação, não é? Tal como a mitologia que estamos aqui sempre a empurrar uma determinada rocha que cai e vai subindo, mas há soluções. Algumas soluções nunca vão incluir milagres, não é? Não vamos ter aqui nenhuma varinha mágica, nem é isso que nós com esta formação queremos dar. Sabemos então que temos muitas tarefas e somos muitas vezes abordados. Ainda agora o meu telefone tocou, tenho aqui notificações no e-mail, é o nosso dia a dia, quer queiramos, quer não, os ecrãs vieram dificultar. Lembro-me com muita piada, de há muitas décadas, quando foi apresentado um programa muito conhecido do Serviço de Urgência que começava em A e acabava em LERT, que diziam que ia aumentar muito a qualidade do tempo com o doente, enfim, dá vontade de rir, e o mesmo vai ser em relação à inteligência artificial, de certeza, daqui a uns anos. Portanto, recursos disponíveis estruturados. Nós temos modelos estruturados de prescrição que estão lá fora bem implementados, há guias específicos por medicamentos. Vamos apresentar hoje algumas ferramentas de apoio à decisão clínica. Eu não sei, nem quero saber tudo, não é esse que é o papel de um bom clínico, é saber onde é que vai encontrar informação fidedigna, que não um chat GPT em relação a medicamentos potencialmente inapropriados. E rede. Rede é importante. Nós não devemos nem
precisamos estar a trabalhar sozinhos. No Canadá, a 1000 km de distância, o médico de família não se sente só porque cria uma rede com os outros profissionais de saúde. Esta rede inclui também os doentes, como é lógico, e os cuidadores. Redes concretas é esta, que foi recentemente criada, surgiu já agora de um encontro presencial, apesar de nós valorizarmos este webinar, às vezes encontros presenciais desbloqueiam algumas coisas e foi assim que nasceu esta rede de desprescrição portuguesa, à imagem de outras redes de facto internacionais. E, no fundo, o que é que nós pretendemos ser? Uma rede colaborativa que pretende incluir investigadores na área, de várias áreas de conhecimento científico, profissionais de saúde, pessoas do terreno. O nosso objetivo é estimular a desprescrição como uma prática segura, baseada na prova científica, e promover a mudança. Como é que isso se consegue? Consegue-se em equipa. A equipa, aliás, já aumentou um bocadinho. Este slide está um bocadinho desatualizado, mas a verdade é que já somos vários e a trabalhar e a investigar sobre este tema, ainda que em diferentes focos. E o que é que nós oferecemos no nosso site? Já há algumas ferramentas que vamos apresentar também. Artigos científicos, nós estamos também a apelar aos vários profissionais de saúde e investigadores que têm publicado sobre esta área. Estamos, no fundo, a agregar, a concentrar no nosso site os vários artigos e queremos crescer também no que diz respeito à informação ao doente. Portanto, não precisamos estar todos a fazer tudo se cada um de nós, no fundo, tiver uma rede de partilha e se concentrarmos no nosso site, vamos de certeza ganhar. Em slides, daqui a alguns minutos, vamos apresentar esta ferramenta eletrónica, que é o EpiMed Holder, e estava eu a falar sobre a investigação. Temos aqui vários artigos publicados e os links para esses artigos. Temos relações internacionais, de facto, já bem estabelecidas, que correram muito bem. Como vocês sabem, a desprescrição é um tema atual, mas muito bem investigado por alguns colegas do Canadá e da Austrália, nomeadamente. E nós tivemos recentemente um Journal Club internacional em que apresentámos uma investigação feita por nós e correu muitíssimo bem. Eu sou suspeito, mas a verdade é que correu bem, porque provou, no fundo, partilhámos uma prova científica prática que nós fizemos, que foi, resumindo, o artigo focava-se nos IBPs e como se consegue ter a mudança quando, de um lado, nós tínhamos unidades de saúde familiares e farmácias comunitárias a fazer o seu trabalho habitual, e do outro lado, nós tínhamos uma intervenção em que tínhamos unidades de saúde familiar e farmácias da comunidade que trabalhavam em equipa. O farmacêutico da comunidade identificava o cidadão que estava a fazer um IBP há mais de 8 semanas e que potencialmente seria para retirar, comunicava essa identificação ao médico de família, que depois fazia uma de duas coisas, ou não fazia nada, ou de facto fazia uma consulta telefónica ou presencial com o cidadão. O que é que se prova, ao fim de alguns meses, é que esta comunicação entre farmacêutico e médico de família deu numa desprescrição mais frequente dos IBPs, que são difíceis de desprescrever. Portanto, a comunicação é a chave e nós conseguimos provar isto. Agora falta-nos, de facto, continuar a convencer os decisores que vale a pena comunicarmos e vale a pena apostar na desprescrição. Temos também, para verem a dimensão internacional do tema, há congressos internacionais e o próximo vai ser em abril no Canadá sobre este tema. Portanto, no mundo inteiro, este assunto acaba por ser muito, muito importante para não só para os investigadores e profissionais de saúde, mas também para os doentes, que nós acreditamos que os doentes portugueses são e merecem também a proteção que os canadianos têm, australianos, e certamente que este tema é muito interessante. Aliás, há pouco tempo, pouco tempo não, eu diria há 2 anos, foi publicado no Público, na primeira página de domingo, este tema sobre desprescrição, e na altura que eu não falava com o jornalista, perguntei-lhe, mas quer dizer, isto é um tema tão, nem os meus internos, nem estudantes sabem o que é desprescrição, porque é que isto será interessante para um jornal de jornalista, e ela disse-me que, do ponto de vista deles, era muito interessante. Pouco estava publicado na imprensa jornalista e a verdade é que tivemos muitos comentários simpáticos. Portanto, às vezes, aquilo que nós consideramos, como sendo algo muito técnico, na prática não é, se for bem explicado, como é lógico, e bem contextualizado. E acho que é isso que nós estamos aqui a tentar fazer.
Estamos em várias redes, sim, o LinkedIn acaba por ser agora a rede mais usada. Portanto, o nosso apelo aqui é que colaborem connosco, comentem e vamos, no fundo, trabalhando em rede e alargando esta rede portuguesa de desprescrição. E para já era isto que eu queria falar. Vou só interromper aqui os meus slides. Não sei se querem fazer perguntas ou passamos já eh, a palavra à doutora Anabel. Provavelmente fazemos as três apresentações da Ok, rede e no final, quem tiver, eu tenho algumas perguntas, por exemplo, mas obviamente. faria no final. Doutora Anabela. Boa tarde, estava aqui em mudo, peço desculpa pela falha. O meu nome é Natália Pereira, eu sou médica fisiatra de base, e sou doutorada em geriatria, daí este interesse nesta área, e fiz a tese na área da desprescrição, mais propriamente nas atitudes dos doentes e dos médicos relativamente à desprescrição. Tenho também um passado de experiência com doentes internados polimedicados, em internamento de reabilitação, tipicamente polimedicados, umas vezes intencionalmente com polifarmácia potencialmente inapropriada, e outras vezes apropriada, que é uma coisa também que nós temos que ter em conta, e essa é a minha atividade. Quero agradecer o convite para estar aqui, é um prazer estar neste meio, e dizer que é realmente um dos fatores que pode contribuir para o sucesso da otimização da medicação no idoso, portanto, na adequação da medicação, é melhorar a continuidade dos cuidados. É este diálogo e a garantir a continuidade dos cuidados, já que a fragmentação dos cuidados é um dos maiores fatores determinantes da polifarmácia inapropriada. Um, Neste momento, a polifarmácia, mesmo definida só como a toma de mais de 5 medicamentos, é um programa de segurança uh, para os doentes, nomeadamente para os doentes idosos, porque ela está associada, como sabem, de forma estatisticamente significativa a outcomes negativos, como as quedas, a fragilidade, o declínio cognitivo, o declínio funcional, hospitalizações e até mortalidade. E por isso, a sobrecarga, quer sobre o sistema de saúde, os impactos negativos sobre a população, nomeadamente a mais idosa, é grande e é um problema de saúde pública até já bastante destacado e como um dos grandes objetivos para a Organização Mundial de Saúde para a segurança do doente. E nós temos um problema em Portugal, é que Portugal e Itália neste momento são os países mais envelhecidos da Europa, têm ambos 24% da população com mais de 65 anos, sendo que a idade média em Itália acho que é um ano mais do que nós, mas a diferença não é muito significativa. Isto significa que é um problema com expressividade, não só individual, mas também como sociedade. Há muitos estudos, mas os estudos mostram que Portugal, se calhar, é um dos países com maior prevalência de polifarmácia, nomeadamente através do estudo SHARE, que dava que nos adultos com mais de 55 anos, 36,9 tomavam mais de 5 medicamentos, até vários estudos que existem, por exemplo, nos cuidados primários, em que 77% dos doentes com mais de 65 anos tinham polifarmácia. Portanto, o problema existe e tem que ser olhado de frente. Com uma ressalva, como o Dr. Luís, o professor Luís já fez aqui antes, que é muito importante. Nós não devemos olhar neste momento, já não é o top of mind, olhar para o número, mas sim para a adequação da medicação àquele doente. Nós temos que ver o que é inapropriado, porque também esta visão do doente que toma muitos medicamentos, vou tirar, vou parar e não lhe vou prescrever mais nada, também é errado. Depois caímos nas omissões e as omissões têm consequências, por vezes, graves, que é, por exemplo, como já o exemplo dos anticoagulantes para os doentes com fibrilação auricular, por exemplo, mas eu na minha área lembro-me muitas vezes que doentes com elevado risco de queda e de fratura osteoporótica muitas vezes não estão a fazer medicação quando poderiam beneficiar dela. E o que é que nós sabemos, e é muito, muito estudado, e os obstáculos ou os facilitadores à otimização da medicação no idoso, e aqui há a desprescrição. O que é que nós falamos de desprescrição? Porque é importante, foi necessário individualizar este processo, dar-lhe um nome, dar-lhe um rótulo para mostrar que era um processo, que havia um método que devia ser adotado baseado na evidência para o fazer. Há muitas barreiras e a diversos níveis, e isto encaixa tudo com
este webinar que nós estamos a fazer e com a necessidade de melhorar a comunicação entre os vários níveis de cuidados, entre os vários níveis, entre os vários profissionais, a comunicação entre os médicos e os profissionais e os doentes, porque as barreiras que existem e que eu identifiquei a rever a literatura de acordo com o modelo socioecológico são imensas. Elas são barreiras ao nosso nível individual, quer dos profissionais de saúde, quer dos doentes, quer dos cuidadores, como barreiras que existem na comunicação entre os vários participantes, como fatores organizacionais e como fatores da própria sociedade. E isto tudo misturado vai dar, muitas vezes, uma aparente incapacidade de otimizar a medicação do idoso e de prescrever. Poderíamos estar aqui horas a falar sobre isto, porque para mim é muito interessante, mas eu vou-me focar, sobretudo, nos fatores intrapessoais, nas atitudes que os doentes idosos têm em relação à sua medicação e, sobretudo, à desprescrição, e também das crenças e das atitudes dos médicos, o estudo aqui foi dos médicos, em relação à medicação, à atitude que os doentes têm em relação à medicação e também às crenças, à sua formação e à sua noção de autoeficácia de prescrição. Ou seja, nós identificámos que havia barreiras e lacunas que não estão identificadas. Primeiro, o que é que o doente idoso português típico pensa em relação à redução ou suspensão de medicamentos, dos seus medicamentos inapropriados? E, por outro lado, o que é que os médicos pensam em relação à desprescrição? Qual é a sua formação e competências e as suas práticas específicas? Isto porquê? Porque eu se calhar não falei muito bem, mas para além de nós não sabermos o que é que os doentes pensam em relação à medicação, os médicos também, muitas vezes, não sabem objetivamente, mas intuem que o doente vai resistir à redução ou suspensão de uma medicação e bloqueiam logo o processo desde o início. E por isso nós desenvolvemos um projeto de investigação com dois eixos, o eixo dos doentes com idosos com mais de 65 anos e o eixo dos médicos. No eixo dos idosos, nós vamos avaliar mesmo atitudes. O que é que os doentes pensam em relação à sua medicação, à suspensão e quais eram as suas preocupações. Isso foi feito com recurso a um estudo transversal e com a validação de um questionário internacionalmente muito conhecido, que é utilizado em quase todos os países que se preocupam e dedicam à desprescrição neste momento, que é o questionário para avaliar as atitudes do doente relativamente à desprescrição, e o eixo dos médicos, que foi para caracterizar qual era realmente o conhecimento e a formação e as práticas dos médicos em Portugal das diversas especialidades. Muito sucintamente, para não nos aborrecer, no eixo dos doentes, o que nós objetivamos é que conseguimos fazer a tradução e a validação deste instrumento, deste questionário, que está validado e disponível para quem o quiser utilizar, que tem 4 fatores e 2 questões globais. As 2 questões globais, uma delas é qual era a disponibilidade do doente para parar ou suspender um dos seus medicamentos se o seu médico recomendar. Eu ponho muito bem aqui a tónica nesta questão, é está disponível para parar um ou mais dos seus medicamentos se o seu médico recomendar, e outra, a satisfação com o regime atual. Os outros 4 fatores agrupam perguntas sobre qual é a crença na adequação da desprescrição, qual é a percepção que tem do fardo da sua medicação, as preocupações com a suspensão da medicação e ainda como é que se envolvem na medicação. Nós tivemos uma amostra de doentes com polifarmácia, mais de 76%, que geriam autonomamente a sua medicação, com uma baixa escolaridade, e o que se verificou é que a esmagadora maioria, a grande maioria, 83%, estavam disponíveis para parar um ou mais dos seus medicamentos se o seu médico recomendasse. Ao mesmo tempo, ainda mais, 90% estavam satisfeitos com a sua medicação atual. Estes resultados são sobreponíveis da mesma magnitude, da mesma dimensão de cerca de 40 estudos em vários países, cerca de 30 países com esta temática. E há aqui um aparente paradoxo, não é? O doente está disponível para desprescrever, mas ao mesmo tempo está muito satisfeito com a medicação. Aprofundámos com aquele questionário ainda mais qual eram as atitudes dos doentes e as suas crenças. E verificou-se que, apesar desta elevada disponibilidade para parar um medicamento se o médico recomendasse, 68%, quase 70%, estavam preocupados em perder benefícios futuros dos medicamentos que tomavam. E então, mais de 50% eram relutantes a parar de tomar medicamentos que faziam há muitos, muitos anos. Portanto, há aqui um aparente paradoxo.
Este aparente paradoxo é de dois níveis. Primeiro, esta discrepância entre a disponibilidade de aceitar prescrever-se o médico dissesse e a subscrição com medicação resulta nos estudos internacionais, e nós achamos que sim, da elevada confiança e da boa relação entre médico e doente. Só isso justifica esta discrepância e a sua a grande disponibilidade. Para além disso, a literacia em saúde em Portugal é bastante baixa, há muitos estudos a mostrar isso, e geralmente, para além da confiança que eu presumo e intuímos que seja globalmente elevada nos profissionais de saúde, também é muito frequente as pessoas diferirem as suas decisões para o profissional de saúde que têm confiança. Não há nada de negativo. Em relação a estas preocupações, nós podemos explicar então como é que estão tão disponíveis para prescrever e que estão tão preocupados com perder benefícios futuros e parar medicamentos que tomam há muito tempo. Isto tem a ver porque nós passamos de uma questão geral, em que dizem se for possível, aceita prescrever um medicamento que o seu médico recomendar, para questões mais específicas. E aqui a nossa explicação, e vamos aprofundar esta investigação, é que provavelmente o doente passa do conceito geral para conceitos particulares. Nós encontramos também, na análise de regressão logística, que havia fatores que tornavam os doentes mais disponíveis ou mais que a aceitar melhor a prescrição. Entre eles era a idade e o sexo feminino. Mulheres com idade mais avançada têm uma maior disponibilidade para iniciar um processo de prescrição. Os fatores que diminuíam essa disponibilidade era a preocupação com parar a medicação, e isso era avaliado com aquele questionário. Também, curiosamente, e pela primeira vez nestas investigações todas a nível internacional, nós identificámos que algumas doenças crónicas, não o número de doenças crónicas, o número de doenças crónicas, a multimorbilidade maior ou menor, não influenciava esta disponibilidade, ao contrário do que nós possamos pensar, mas sim a presença de algumas doenças crónicas, como por exemplo não, especificamente a presença de patologia, presença ou antecedentes de patologia gástrica aumentavam esta disponibilidade para diminuir ou parar medicamentos, enquanto que a presença de patologia prostática nos homens diminuía esta disponibilidade para prescrever. No eixo dos médicos, nós fizemos um estudo transversal a nível nacional, com a colaboração da Ordem dos Médicos, responderam 425 médicos e verificámos que a maior parte dos médicos dizia-se familiarizado com o termo de prescrição, 81%. Mais de 90% diziam praticá-la e 98,9% concordam com o seu benefício. Portanto, realmente também há aqui um grande interesse por parte dos médicos em relação a esta otimização da medicação no doente. No entanto, apesar de estarem familiarizados e de cerca de 90% dizerem que realizavam desprescrição, o que é certo é que 55% não tinham qualquer formação. E não estamos a falar de formação estruturada. Era questionado qualquer tipo de formação, congressos, webinars, até formação mais avançada. Ou seja, cerca de mais de metade não tinha qualquer tipo de formação. E só cerca de 40%, ou seja, uma minoria, usava um método, uma metodologia, um processo para descrever, e também cerca de 39% é que usavam alguma lista ou algum critério para identificar os medicamentos potencialmente inapropriados. E vou aqui dizer, eu não estou aqui a acusar ninguém. O estudo é mesmo assim, se nós não fizermos o diagnóstico, não podemos corrigir. Isto tem muitas explicações para isto acontecer, quanto mais não seja porque o termo de prescrição surgiu na literatura em 2003. E só a partir, se nós analisarmos os artigos publicados, só a partir de 2013 é que começou a haver mais publicações. E só na última década, e sobretudo nos últimos 5 anos, é que disparou a investigação nesta área. Portanto, a maior parte de nós não teve formação na formação pré-graduada, nem sequer na pós-graduada. Portanto, é normal que ocorra este percurso. O que nós quisemos fazer com esta investigação é diagnosticar para poder intervir e propor soluções. E também, avaliando todos estes fatores associados a estes dados, verificou-se que havia uma associação estatisticamente significativa entre ter formação em desprescrição, estar mais familiarizado com o termo, usar mais frequentemente uma metodologia específica para descrever, um algoritmo, um processo baseado em evidência científica, e ainda o uso de critérios específicos para identificar os medicamentos parcialmente inapropriados. Verificou-se também diferenças significativas entre especialidades, e isto aqui é uma abordagem que pode parecer polémica, eu estar aqui a dizer que há especialidades que não se preocupam
preocupam com o assunto, não é isso? Não faz parte da sua formação, não é específico, não há nenhum problema em diagnosticar. Nós temos que tirar aquele sentido de culpa judaico-cristã e ser objetivos, mais anglo-saxónicos. E temos este problema, vamos estudar, porque todas as especialidades vêm em idosos. Eu falo por mim que eu interessei por esta área porque eu convivo com muitos doentes idosos e senti a necessidade e, ao longo dos últimos 10 anos, dediquei-me a isto. Portanto, o que acontece é que nós temos que falar entre todos, conhecer estes princípios, e se não tivermos uma formação e um conhecimento transversal, esta continuidade de cuidados não acontece, porque o diálogo não se estabelece e andamos todos a falar de coisas diferentes. E assim, esta grande diferença foi a seguinte: a medicina geral e familiar e a medicina interna têm, em comparação com todas as outras especialidades hospitalares, médicas e cirúrgicas, e ainda podemos aí ver umas diferenças, uma maior consciência do termo e do processo de prescrição, têm mais formação em prescrição, usam mais frequentemente os critérios para identificar medicamentos potencialmente inapropriados e utilizam uma metodologia específica. Isto porque há muitas razões, podemos explicar porquê. Primeiro, são as especialidades com uma grande proporção de doentes idosos, e provavelmente pela necessidade do seu dia a dia tiveram que se formar. E também são as especialidades que nós analisamos que têm a maior proporção de formação e competência em geriatria. Em conclusão, porque eu não vos queria baralhar muito, prefiro que me coloquem questões a seguir, nós neste momento, na área da perspectiva das atitudes e das crenças, quer do doente e dos médicos e da formação, sabemos que em Portugal, na atualidade, temos um questionário que está validado para português, pode ser utilizado para investigação no dia a dia, pode-se fragmentar os seus conteúdos e antes de uma consulta entregar ao doente para preencher, e quando chego lá dentro já sei qual é a preocupação em que ele tem, podemos fazê-lo relativamente a classes específicas, nomeadamente utilizar, por exemplo, só essa preocupação, essa pergunta se está disponível ou não, e o fator de preocupação, preocupa-se com o suspendente, e aí já começamos uma conversa. Já preparamos para aquela conversa que nós não temos tempo na consulta. E uma coisa muito importante de concluir é que quer os médicos, quer os doentes em Portugal têm uma atitude favorável e convergente em relação à desprescrição. Portanto, é aqui importante começar abordagens colaborativas para a otimização da medicação do idoso e tirarmos desde já a ideia que eu não vou sequer falar em suspender ou reduzir uma benzodiazepina a esta minha doente porque ela não vai querer. Portanto, provavelmente não quer, mas eles estão disponíveis a iniciar uma conversação. Existem fatores determinantes na prescrição que foram identificados nos médicos e nos doentes. Nos médicos, a formação é determinante para a desprescrição e para a utilização de critérios e métodos para a desprescrição. E nos doentes, sobretudo, esta grande a presença de a idade e o sexo masculino e ainda uma menor preocupação. Existem muitas lacunas no conhecimento acerca desta área e agora vamos estudar estas atitudes relativamente a classes de medicação específica, porque as atitudes são diferentes consoante também a classe terapêutica que nós estamos a falar. Entre prescrever uma benzodiazepina será diferente de prescrever outro tipo de classe farmacológica, consoante a importância que o doente lhe dá. E, sobretudo, existe, na minha opinião, uma grande lacuna na formação de todos nós, médicos e outros profissionais de saúde, e por isso é que é importante estarmos aqui a falar. Muito obrigada, não sei se ultrapassei o meu tempo, espero que não. Doutora Anabela, muito obrigada pela pela sua partilha já do seu estudo e do seu conhecimento, que é muito importante para percebermos onde é que estamos e para percebermos como é que podemos melhorar todos, como disse, e avançar nesta área que temos noção que tem riscos. E é esses riscos que nós queremos minorar. Não sei se a outra colega vossa vai estar, se alguém vai fazer a apresentação Avanço eu, dela. Faz, avanço ok, eu, é. ok. Para não perdermos tempo, às vezes há imprevistos. Muito bem, Peço desculpa. exatamente. Acho que estão a ver e ouvir bem. Estamos, sim, senhor. Boa. Então vamos a isso. De facto, agora na terceira parte, ainda falta uma quarta, não é? Como é lógico. Mas aqui na terceira parte vamos falar um bocadinho sobre algumas soluções para implementar aquilo que nós falámos depois
diagnóstico de situação e também de reflexão da professora Anabela. E, no fundo, a desprescrição surge então como uma estratégia para otimizar a terapêutica. E, no fundo, estes termos que nós vamos repetindo aqui, otimizar, acaba por ser, no fundo, importante porque tem significado, não é só um chavão. E para apoiar este processo, há várias formas de identificarmos tais medicamentos potencialmente inapropriados. Eles podem ser implícitos quando são específicos do doente e baseados no julgamento clínico, explícitos quando exigem dados mínimos e não são necessariamente individualizados, e mistos, que é aquilo que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, que tem a ver com os critérios específicos do doente e outros nem por isso. Hum, Há várias formas de identificar e vários critérios e várias guidelines. O MAI, que é o Medication Appropriateness Index, é uma ferramenta implícita que avalia se os medicamentos prescritos são adequados. Cada medicamento é avaliado em 10 critérios. Cada critério é classificado como apropriado, marginalmente apropriado ou inapropriado. Existem pesos específicos para cada critério, que no fundo dá a tal pontuação final. Depois temos os já famosos critérios de Beers, do outro lado do Atlântico, é uma ferramenta absolutamente conhecida, da American Geriatric Society. Desde 2011 já teve várias atualizações, sendo a mais recente de 2023. Tem critérios, estão estruturados as várias tabelas de forma diferente. Temos uma tabela para medicamentos potencialmente inapropriados para a população idosa em geral. Portanto, aqui, esta tabela que estamos aqui a ver é para tudo para adultos com idade igual ou superior a 65 anos. Temos uma tabela para condições específicas. Reparem aqui, insuficiência cardíaca, síncope, e depois tem, no fundo, o racional. Temos medicamentos que devem ser usados com precaução. Ok? E ainda temos mais uma tabela com potenciais interações medicamentosas, que é algo que, de facto, esta tabela só por si assusta, por isso é que depois nós temos de ter ferramentas eletrónicas para nos ajudar a navegar estas interações. E medicamentos que devem ser evitados ou reduzidos tendo em conta a função renal. Esta parte é muito importante, a taxa de filtração glomerular estimada ou outras formas de nós detectarmos a função renal é algo muito relevante. E eu estou sempre a dizer aos nossos jovens médicos para ter noção precisamente disto, que depende do doente que nós temos à frente. E o doente muda. Depois há os fármacos com fortes propriedades anticolinérgicas, e isso é muito relevante e acontece muitas vezes, de facto, como nós falámos na transição de cuidados, no momento quando há alta do serviço de urgência. E depois falamos aqui um bocadinho dos critérios de stop-start, não os vou amassar muito, mas os critérios de stop-start, como o nome indica, têm os critérios de medicamentos potencialmente inapropriados para parar ou reduzir, o tal critério de stop, e o start, aqueles a iniciar. Como disse a professora Anabela com razão, muitas vezes nós temos que também iniciar o medicamento certo para a patologia ao momento adequado. Estes critérios já estão na versão 3, e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Antes disso, outros critérios é esta lista dos PIM, que incluiu 7 países, daí o EU7 no termo, portanto inclui Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Espanha e Suécia. Mais uma lista, mas esta identifica substâncias ou classes farmacoterapêuticas que, pela sua relação de risco-benefício, são consideradas potencialmente inapropriadas e recomenda, este ponto é importante, alternativas terapêuticas ou ajuste de dose. Uma vez que Portugal não foi incluído, um dos trabalhos da professora Daniela que foi publicado foi precisamente a adaptação para a nossa realidade, é muito mais do que uma tradução, é uma adaptação à nossa realidade que está de facto publicado. Sobre as ferramentas digitais, bem, já falei um bocadinho disso nos primeiros slides. Mais do que uma meta, as ferramentas são um meio que deve, no fundo, apoiar a decisão clínica e pode ser uma boa forma de nós, à distância, também monitorizarmos. Isso acontece muito agora. Estamos na nossa OSF a tentar implementar um projeto e às vezes as ferramentas existem dentro do SNS e nós não sabemos. Por exemplo, há pouco tempo descobri e vamos implementar então a telemonitorização da pressão arterial do doente no domicílio. Há uma aplicação oficial da SPMS que é Telemonit, não sei se alguns de vocês
já repararam nisso, mas se pesquisarem no vosso telemóvel isso acontece, e de facto existem esfiomanómetros que a pressão arterial fica mais do que registada num bloco de notas, fica registada automaticamente numa plataforma, e isso pode nos ajudar a identificar precisamente quando, por exemplo, na medicação antihipertensiva, nós estamos de facto a precisar de ajustar a dose. Aliás, devo dizer que a experiência clínica, ainda que com bem fundamentada, conta muito. Eu lembro perfeitamente quando era interno no primeiro ano de medicina geral familiar, como eu erradamente interpretava uma pressão arterial elevada no consultório como um diagnóstico definitivo e carregava muito na terapêutica, e de facto aprendi com os meus erros. Que de facto há uma anedota muito interessante em relação aos médicos, que é no início da carreira nós temos na nossa cabeça 100 medicamentos para uma patologia, e à medida que o tempo passa temos um medicamento para 100 patologias. Isso de facto parece-me que está a acontecer, o que significa que também já estou a ficar com cabelos brancos. Mas, em relação a ferramentas digitais, está aqui a passar, a professora Daniela é muito boa, e portanto este slide é interativo, faz aqui um bocadinho de trabalho por mim, mas efetivamente este site permite fazer, no fundo, aquilo que nós gostamos, que é ter uma ferramenta que nos ajude no dia a dia, porque PDF já temos muitos. Portanto, nós podemos aqui colocar se somos investigadores ou profissionais e introduzir, no fundo, neste caso, ela vai introduzir este medicamento, mas podia ser outro qualquer, e no fundo aparece não só qual é que é a justificação para ser potencialmente inapropriado, mas também a alternativa. Portanto, este site, esta plataforma que é o EpiMed Holder, está disponível gratuitamente para todos, e podem pesquisar e consultar. E, portanto, esta ferramenta teve, no fundo, uma grande aceitação da parte dos utilizadores. Ela foi publicada na Ata Médica Portuguesa, precisamente porque, por exemplo, em relação ao omeprazol, que neste contexto nós consideramos potencialmente inapropriado se for acima de 8 semanas, e daí que o doente ou o profissional de saúde tem que colocar à conta que toma, e mais do que dizer eh, em português de Portugal, justifica o racional, que é para nos dar mais segurança, e para também, eu muitas vezes viro o ecrã para mostrar ao cuidador, ao cidadão que está, no fundo, comigo a partilhar a decisão, qual é que é o racional, e mostro qual é que é a alternativa. E, portanto, estava eu a dizer que uma das grandes vantagens é que é fácil de utilizar. No futuro, claro que é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, se não era bom termos na mesma janela. Eu no meu dia a dia tenho que trabalhar com quatro ou cinco janelas diferentes, é verdade, mas pelo menos temos uma ferramenta disponível, o que é muito importante. E este projeto, o EpiMed Holder, foi finalista do Prémio Hint, que tinha o objetivo de reconhecer e divulgar as melhores práticas na adoção de tecnologias de informação e comunicação, com vista à aproximação a um ambiente sem papel, mas acima de tudo para a segurança do doente, que é aquilo que nós aqui também estamos muito a falar: qualidade, segurança, outras palavras-chave. Um estudo recente em cuidados primários em Portugal, na região centro, avaliou um impacto de uma intervenção multifacetada, combinava esta ferramenta digital com uma ferramenta, com uma intervenção educativa dirigida a médicos de família, e o estudo mostrou que, após a intervenção educativa, os médicos que utilizaram esta ferramenta, a tal EpiMed Holder, conseguiram manter ou reduzir os níveis de prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados, enquanto os do grupo controlo, os valores aumentavam, especialmente nos primeiros 3 meses. Isto sugere que, para além das ferramentas digitais, também é importante esta intervenção de educação, que no fundo é aquilo que nós também estamos aqui a fazer. Resultados a longo prazo, que é uma pergunta também muito típica que nos fazem, e bem, não é? Porque muitas vezes estas publicações, por vários motivos, nomeadamente até de investimento, têm um seguimento curto. É uma linha de investigação que nós queremos fazer, que é perceber se ao fim de 2 anos, 3 anos, as ferramentas continuam a ser pertinentes. Sobre os critérios de Top Start, felizmente a versão 2 já está publicada por nós, e estamos atualmente a fazer o trabalho na versão 3, que esperemos que se consiga publicar brevemente. O protocolo, aliás, desta tradução e adaptação já foi publicado, e nós estamos neste momento, precisamente, com todas as autorizações feitas, na OLS região de Aveiro, estamos a recolher os dados para depois brevemente publicarmos.
A desprescrição é um tema de investigação cada vez mais comum, portanto, não é só relevante para os cuidadores, para o cidadão e para os profissionais de saúde. Os investigadores gostam deste tema e acho que tem muito a ver com o facto de colocarmos a segurança, a qualidade no centro. Pode não ser, às vezes, muito interessante para alguns simpósios enfim, mais focados noutros aspectos que não a qualidade de segurança, mas naquelas especialidades que se preocupam com isso, vamos tendo de facto publicações que mostram que os doentes estão interessados em abordar o tema. Os profissionais de saúde precisam de mais formação para se sentirem seguros e é isto que nós estamos aqui hoje a fazer, a partilhar, a ouvir e a trabalhar em rede. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, pela vossa partilha, foi muito importante. Eu acho que todos, seguramente, não sei qual é a opinião dos que, mas nós vamos ter um inquérito de satisfação, mas seguramente aprendemos todos muito. Essencialmente, ficámos a conhecer. Eu algumas coisas conhecia, outras coisas não conhecia, e ficámos a conhecer que há ferramentas, que há conhecimento, as caras dos colegas, os meios dos colegas para podermos partilhar, tirar dúvidas e servirmos cada vez melhor aqueles que tratamos. Eu provavelmente, agora, como o tema é muito idêntico, eu ia pedir à doutora Rita que falasse e depois no final fazia as perguntas. Pode ser, doutora Rita? Claro que sim, doutora Adelaide. Como, Estamos a ver, como, estamos como a a ver. doutora Adelaide referiu no início, é necessário realmente aplicar os 4 Cs a nível da cooperação entre as diversas instituições. Peço desculpa, isto aqui avançou demasiado. Já estou aqui a mostrar a minha apresentação e eu queria guardar aqui alguma surpresa. A gente não vê. Deixa-me voltar aqui para trás. Ok. A nível da cooperação, em que realmente quando o tema o meu nome é Ana Rita Nóbrega, venho em nome da AMIDI falar sobre a desprescrição no idoso institucionalizado em fim de vida. E habitualmente os idosos quando têm alta, enfim, os idosos em fim de vida, quando têm alta a nível hospitalar, pelo menos 80% têm um fármaco inadequado. Acho que todos nós que conhecemos da nossa prática clínica um caso como a senhora Maria, em que tem 89 anos, demência avançada, está numa ERP e toma 9 fármacos, incluindo simvastatina, omeprazol, donepezil, aspirina, e com prognóstico inferior a 6 meses. Existe realmente algum benefício real? Eu vou aqui um bocadinho de encontro àquilo que os restantes palestrantes estavam a mencionar, que é sobre a necessidade de aprofundar o conhecimento nesta área da desprescrição. Independentemente do profissional de saúde, se é médico, se é farmacêutico, se é enfermeiro, tentei ter aqui, aplicar aqui uma abordagem de que quem está iniciado nesta área, qual é que seriam as sinaléticas ou as bandeirinhas vermelhas para terem atenção quando virem estes fármacos prescritos nos nossos doentes idosos, realmente se é para verificar se é ajustado. Também é um bocadinho como a professora Adelaide mencionou, isto aqui, guidelines há muitas, ferramentas há muitas, mas são realmente o início do processo para a desprescrição. É uma forma de realmente ser detectado algum sinal que alguma coisa que algo tem que ser, tem que haver aqui alguma intervenção para desencadear uma ação de iniciar o processo de desprescrição. Idosos são todos considerados acima dos 105 anos, mas temos desde o idoso robusto ou um idoso com uma doença grave até ao fim de vida. E nesse sentido, as guidelines estão cada vez mais próximas a referir que mais importante do que a idade é sim
o grau de fragilidade do idoso que nós temos à nossa frente. E a abordagem a ter na desprescrição é diferente. Em que quando temos um idoso mais robusto, ainda vale a pena a prevenção primária, secundária, e realmente a pergunta que nós temos que fazer, mais do que qualquer tipo de ferramenta, é: este fármaco é apropriado para este doente? Ou realmente, ou realmente o risco de queda, de delírio, de ter aqui alguma reação adversa medicamentosa, não compensa o seu potencial benefício. A mesma coisa, e existe também uma pergunta específica para a prescrição paliativa, que é se este fármaco contribui para o conforto. Já não é tão importante a prevenção primária e secundária, que já não é útil, e temos realmente sim que focar na diminuição do seu sofrimento e medidas que deem conforto aos doentes. E nas herpes nós temos estes dois tipos de doentes. Temos os doentes realmente que precisamos de potenciar a sua autonomia, a sua funcionalidade, e temos doentes que precisamos de dar maior conforto, e na realidade temos uma ponte no meio destes dois extremos. Como já foi mencionado, a absorção, distribuição, metabolismo, a hepática e excreção renal difere nos idosos, em que acho que o regrador na geriatria é start low, go slow, but don't forget to go, em que realmente temos que ir com maior cuidado, mas temos que realmente, na forma como prescrevemos, ir com bem maior cuidado, mas com um objetivo definido, chegar lá lentamente, mas alcançar esse objetivo. A resposta, a alteração da farmacodinâmica, a alteração da resposta do idoso, como já foi abordado, também é diferente. Daí, nas benzodiazepinas, a dose num adulto ou num idoso faz, pela sua maior sensibilidade ao receptor GABA, por exemplo, faz uma maior sedação e pode levar a uma queda e uma fratura. Daí ser muito importante realmente analisar as potenciais malefícios que a medicação pode causar no doente idoso, e temos que analisar se realmente, face à esperança de vida, se este fármaco conseguimos ter realmente, se face à esperança de vida, o fármaco a que nós expomos o doente, se o risco é preferível ao benefício. Se o benefício é preferível ao risco. Há pouco foi mostrado uma cascata de prescrição, eu mostro outra que basta uma dor pela alteração da alteração gastrointestinal do doente ser maior propensa a uma dispepsia, que faz com que seja prescrito o inibidor da bomba de prótons, que depois a diminuição da absorção de cálcio, é prescrito cálcio, depois provoca obstipação, lactulose, provoca distensão abdominal, vem metoclopramida, provoca efeitos adversos de parkinsonismo, e depois talvez ainda seja prescrito levodopa, em que realmente aqui a causa bastava eliminar um ibuprofeno para realmente acabar com esta cascata de prescrição. Daí na realidade, quando se fala em desprescrição, para mim acho que o termo quase que devia ser prescrição com objetivo, em que nós realmente, quando temos o saquinho de medicamentos do doente à frente, em primeiro lugar confirmar o prognóstico e que objetivo de cuidados é que nós queremos realmente para aquele doente. Depois, para além de confirmar o saco, verificar através de 2 ou 3 fontes, idealmente, quando é possível obtê-las, todos os medicamentos que o doente faz, assim como suplementos e medicamentos de venda livre. Também depois, idealmente, aplicar as ferramentas das prescrições e analisar as suas interações, e qual é que é o objetivo de cada medicamento. Se realmente o doente tem time to benefit, se realmente face à potencialidade daquele fármaco na prevenção primária ou secundária, face à esperança de vida, vale a pena aquele fármaco, é útil estar prescrito, e se realmente o que é que nós pretendemos, se realmente é conforto ou prevenção. E depois a desprescrição
é sempre de forma muito gradual, aquela famosa regra de ouro, go slow, e depois ir monitorizando o impacto dessa desprescrição. Há várias ferramentas, já muitas foram aqui abordadas. Eu coloquei aqui o Stop Frail, porque é mais utilizada em doentes mais frágeis e com menor esperança de vida e é dos tempos de aplicação das mais curtas, em que realmente ferramentas há muitas, entre analisar aplicar as ferramentas, interações, hum, tentar perceber o motivo daquele fármaco ter sido prescrito, obter informação de diversos potenciais de saúde, consome muito tempo fazer esta revisão terapêutica, mas é essencial na fomentação de uma melhor prestação de cuidados de saúde realmente aos doentes. O software é relativamente curto. Eu pus aqui, consoante as classes, alguns dos critérios mais essenciais, em que aquilo que eu quero que realmente fiquem desta apresentação é, conforme a classe que estiver prescrita, que relembrem de algumas ações que podem estar associadas à mesma, nomeadamente os hipolipemiantes. O time to benefit é demasiado longo. Com primeira linha, com prevenção primária, a grande maioria deve ser suspensa. Como secundária, a não ser que não ser que tenha ocorrido um evento cardiovascular recente e o prognóstico seja superior a 6 meses, aí poderá ser benéfico manter. Os antihipertensores, tudo que seja abaixo de 130 a pressão sistólica, sugere-se realmente remover algum fármaco que esteja associado, simplificar o controle da diabetes, em que realmente nos doentes mais frágeis em fim de vida, o tratamento hiperglicemiante realmente é com base na sua sintomatologia. Metformina abaixo da taxa de filtração glomerular de 30 está contraindicado. O denosumab, a nível da prevenção da fratura, nunca parar abruptamente. Na demência severa, os inibidores de anticolinesterase já não estão recomendados. Tentar fazer o desmame tem que ser gradual. Os inibidores da bomba de prótons, como o colega referiu bem, a não ser com uma utilização superior a 8 semanas, a não ser que seja uma esofagite, um Barrett, realmente não está recomendado. A aspirina, a famosa aspirina, numa prevenção primária, não há o tempo para trazer os respectivos benefícios é demasiado longo num doente em fim de vida. Os anticoagulantes, aplicar realmente as respectivas calculadoras para fazer uma avaliação risco-benefício mais segura. Também dá muito jeito, e esta ferramenta é rápida de ser aplicada, o ACB Score. Realmente ajuda a detectar os fármacos que podem induzir o delírio, o aumento do declínio cognitivo, que pode levar a uma maior mortalidade. É rápida de aplicar e realmente é uma ótima ferramenta para nos guiar para possíveis fármacos que têm que ser removidos, em que coloquei aqui mais uma listagem de fármacos de alto risco de provocar o delírio, mas também saliento a necessidade das medidas não farmacológicas, nomeadamente a luz natural, a hidratação, a orientação. Basta um simples relógio faz toda a diferença na ala em que o doente esteja. E todas as quedas são importantes. Todas as vezes em que o doente cai, eu recomendo fortemente que façam um rastreio dos fármacos associados à queda.
em que coloquei aqui os fármacos com maior evidência de risco. Volto a salientar: benzodiazepinas, nunca parar abruptamente. Antihipertensores centrais, fazer um desmame gradual para também não haver o efeito rebound. E também como a mesma coisa com agonistas dopaminérgicos, o levodopa, por exemplo, para também não haver uma suspensão abrupta. Sempre que olhem para estas classes de fármacos, a verificar se realmente não existe nenhum fármaco que seja inapropriado no idoso. Em que 60% dos idosos que caem realmente tomam um fármaco que é potencialmente, que causa, que pode provocar o doente potencialmente em risco de queda. Eu coloquei aqui em maior foco as guidelines consoante a patologia e os objetivos no idoso frágil, no idoso mais frágil, para destacar a diferença que é face a um adulto, em que realmente no idoso com uma hipotensão ortostática, acima dos 85 anos, com maior fragilidade, podemos só medicar acima do 140/90. E tentar, e a nível dos nossos objetivos antihipertensivos, devem ser habitualmente o quão baixo quanto é viável, sem originar hipotensão no doente e o seu risco de queda. Cada vez mais as guidelines indicam, independentemente da idade, o mais importante é realmente a fragilidade. Salienta que o uso desta calculadora, o SCORE-2-OP, em que isto é para ser implementada para idosos acima dos 70 anos, para realmente tentar, face ao risco cardiovascular, para verificar qual é que é, face ao seu risco, a maior abordagem a ser efetuada. E também saliento tentar não baixar a tensão dos 12/7, para que haja uma maior aporte de oxigenação aos tecidos. Aqui este estudo, Retreat Frail, foi feito em lares, em que realmente demonstrou com idosos com uma tensão arterial sistólica inferior a 130, a tomar dois ou mais antihipertensores, é seguro fazer a sua desprescrição, não houve um aumento da sua mortalidade. Na diabetes, a hemoglobina glicada, os seus valores, conforme se é um doente frágil, já é aceitável 8,5. Se for num cuidado paliativo, estamos a falar cada vez mais em evitar a hipo e hiperglicemia sintomática, mais do que já deixa de hemoglobina glicada realmente ser um alvo. Sulfonilureias, glidinas, metformina abaixo de taxas de filtração glomerular 30, tentar evitar a sua prescrição. Realmente temos aqui um espectro uma banda de valores que é cada vez mais alargada, na aceitação do cuidado do idoso frágil. O mais importante é dar-lhe conforto e evitar realmente os sintomas que não fomentam a sua qualidade de vida, uma vez que a esperança de vida é mais curta e o tempo para ele obter os seus benefícios é cada vez mais reduzido. Nas estatinas, aplica-se as calculadoras para avaliar o risco. Saliento aqui novamente que habitualmente
tem indicação, são dos fármacos mais fáceis de fazer a desprescrição, uma vez que a monitorização a posteriori não é muito, praticamente não tem critérios, e só se realmente houver eventos cardiovasculares recentes, poderá ser necessário mantê-las. Na anticoagulação, novamente, aplicar as calculadoras de risco, preferir os DOACs em vez da warfarina, mas se o doente estiver estável com a warfarina, não se sugere mudar, porque aumenta o risco hemorrágico. Nos últimos 6 meses de vida, realmente sugere suspender os fármacos anticoagulantes se o risco hemorrágico for muito elevado. Na osteoporose, novamente, volto a afirmar, denosumab, nunca parar sem transição, porque faz rebound. As primeiras linhas são os bifosfonatos, mas o seu time to benefit é relativamente longo. Realmente verificar se face ao doente específico que nós temos à frente, se existe benefício terapêutico ou não. A nível na demência, os inibidores da anticolinesterase estão indicados em caso de demência leve a moderada, em moderada a grave, a memantina. Existe um estudo de 2022 até que refere que na ausência de resposta, em caso de declínio funcional ou demência grave ou terminal, não vale a pena estarem prescritos. E nos inibidores da bomba de prótons, como já foi referido, acima das 8 semanas não existe indicação, a não ser em critérios, nomeadamente Barrett, esofagite, úlcera, elevado risco de hemorragia gastrointestinal, é que realmente são para ser mantidos. Este aqui foi o caso inicial da senhora Maria, em que tinha 89 anos, herpes, demência avançada, em que tem uma disfagia, dependência total e um prognóstico inferior a 6 meses. E realmente, simvastatina, aplicando Sofrel, não tem indicação. Omeprazol também tem indicação para parar, mas atenção, tem que haver um processo lento na sua desprescrição. O donepezil, a mesma coisa, um processo não pode ser repentino, tem que ser sequencial. A aspirina também é para parar. A amlodipina, uma vez que a sistólica está a 118, também tem indicação para ser suspendida. A taxa de filtração glomerular de 28 está contraindicada. Alprazolam, se for para dar conforto, deve ser mantida na dose mínima eficaz. O paracetamol para a doce também é para manter. E a lactulose também deve ser mantida e tentar reforçar aqui a componente não farmacológica. Coloquei aqui 2 protocolos práticos para o desmame, a benzoidazepina e os inibidores da bomba de prótons. Basicamente aquilo que eles dizem é que o desmame ou step down tem que ser de forma lenta, uma redução de forma gradual, ir monitorizando e manter essa dose reduzida durante 2 a 4 semanas. E analisar a sintomatologia. Nunca fazer de forma abrupta. Na disfagia de fim de vida é muito frequente, como vimos ali na farmacocinética, existe uma alteração da motilidade da gastrointestinal, pode realmente originar esta disfagia. E até 70% dos doentes em fim de vida perdem a via oral. Sempre que temos um doente com disfasia, antes de mudar a via de todos os fármacos, sugiro vivamente primeiro desencadear uma revisão terapêutica, em que para cada fármaco perguntar: este fármaco contribui para o doente, para o conforto do doente nesta fase? Se não, suspender. E aqui está os grupos mais frequentes que podem ser suspendidos: estatinas, bifosfonatos, aspirinas, para a prevenção primária, a antihipertensão, quando a pressão arterial está
está entre 130 e 140. Antidiabético, se não houver sintomatologia, em caso seja, no caso dos paliativos, vitaminas, suplementos, anticolinérgicos e memantina em caso de demência grave, inibidores da bomba de prótons sem indicação, sem indicação protetora. E se realmente os fármacos for para manter, preferir a subcutânea, faça as restantes vias e verificar se a formulação pode ser triturada. Se não houver alternativa, analisar, sugiro contactar um farmacêutico para realmente haver aqui uma formulação magistral ou então indicar uma possível via alternativa, caso exista, e reforço não triturar, libertação prolongada, revestimento gastroresistente, sublingual e citotóxicos. Se na dúvida, consulte o seu farmacêutico. Modo de revisão terapêutica nas herpes. Novamente, saber todos os medicamentos que o doente faz, confirmar junto da família e do cuidador e através de outras vias, nomeadamente o registro clínico do doente e as últimas prescrições, a avaliação clínica, o prognóstico, qual é que é o objetivo dos cuidados, o estado funcional do doente, a aplicação das ferramentas, apesar de demorosas, quando eu digo aplicação das ferramentas, pode não ser percorrer a tabela inteira, mas pelo menos lembrar-se daquelas terapêuticas ou dos fármacos mais mencionados aqui neste PowerPoint, que são realmente os fármacos mais intervencionados na desprescrição. Priorizar os fármacos sem indicação, depois cujo time to benefit é mais reduzido, e depois aqueles que possuem maior risco de risco de efeitos adversos. Definir um cronograma em que o desmame deve ser de forma gradual, um fármaco de cada vez. A discussão deve ser multidisciplinar. Este modelo de revisão terapêutica, todos os profissionais estão sobrecarregados. Acho que é importante a partilha da revisão ser multidisciplinar, pode ser iniciada pelo farmacêutico, pelo enfermeiro, em comunicação com o médico, para realmente ser por fim revista todos os objetivos, e ser revisto todos os seus objetivos e se realmente aquele fármaco é mais indicado para aquele doente. Apresentar a revisão ao doente e à família, em que, conforme como o professor nos referiu, tem que ser uma decisão partilhada. Aqui, implementar e monitorizar, conforme referi, um fármaco de cada vez, monitorizar 48 a 72 horas e depois, posteriormente, registrar a decisão e o resultado. Eu fiz aqui um fármaco, aqui uma tabela com os red flags, de quando voltar a reintroduzir ou investigar, nomeadamente se a tensão arterial se tem uma subida abrupta, retenção hídrica, estatinas, não é necessário vigiar nas primeiras 48 a 72 horas. Se nos anticolinérgicos memantinas, se existem alterações comportamentais, nos opioides, se existe dor descontrolada ou síndrome da abstinência. Realmente está aqui alguns indicadores de quando voltar a reintroduzir. Para quem quiser fazer protocolos na unidade de saúde de quando e como prescrever e quando voltar a reintroduzir, sugiro fortemente a consulta da desprescrição.org, é muito útil. E sempre volto a referir, registar o motivo da desprescrição, o motivo da desprescrição, quais é que foram os dados, os fármacos, qual é que é o seu cronograma, e esse registro ser multidisciplinar, seja uma decisão multidisciplinar,
para que a decisão seja ponderada, analisada e registada com base as melhores práticas, com as melhores práticas clínicas. Aqui voltei a fazer um resumo simplista das principais classes e o que fazer o que fazer em todas elas no doente mais frágil em fim de vida. E a documentação e o registro que deve existir numa ERP. Eu peguei aqui no enquadramento legal, friso que a Portaria 77 obriga a um plano individual de cuidados, em que tem que haver o registro terapêutico. No manual de boas práticas tem que haver revisão periódica da terapêutica e o seu registro no processo individual do doente. E é o próprio Código Deontológico do Médico que refere a proporcionalidade terapêutica. Ou seja, a medicação tem que ser revista e ajustada às, às características do doente que nós temos à frente. Esta checklist de documentação na prescrição, o plano individual de cuidados, que é obrigatório, sugiro que seja colocado um registro o registro do fármaco que foi suspenso e o seu motivo, o consentimento e a conversa com o doente ou com a sua família, que se o doente tem o registro de uma diretiva antecipada da sua vontade, para cumprir a vontade dos doentes. Um plano de monitorização pós-prescrição, conforme aquela tabela com aquelas red flags que mostrei ali, e podem complementá-lo com aquele site de desprescrição.org, que tem umas tabelas fabulosas que ajuda bastante, e realmente documentar e comunicar e ser aplicado os 4 Cs na cooperação e coordenação entre todos os prescritores e profissionais de saúde afetos àquele doente. E depois, eu pelo menos eu não sou uma comunicadora nata, e realmente gosto de ter aqui alguns auxílios do que dizer e como dizer aos doentes, em que a palavra desprescrição muitas vezes eu até prefiro o prescrever com objetivo para evitar aquela sensação de que se está a desistir do doente. Não é nada disso. É realmente optimizar o seu conforto, é que já não é eliminar o que não traz benefício nesta fase, e realmente a qualquer momento pode voltar a ser reintroduzido se realmente não trouxer esse benefício. Em que nós, profissionais de saúde, somos guiados por princípios éticos da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Beneficência em que realmente o tratamento tem que contribuir com conforto, não deve provocar dano no doente, como maioritariamente acontece com a polifarmácia ou com a prescrição de fármacos inapropriados no idoso, para não cairmos, para realmente não fazermos a não maleficência, não criarmos dano no doente, mas realmente tem que ser em cooperação com o próprio doente, com a sua vontade, e se não vale a pena uso proporcional de recursos, não vale a pena tratar aquilo que não é tratável. E realmente não paternizar o doente, realmente validar e entender a preocupação que eles tenham quando não querem remover algum fármaco, explicar novamente, explicar de outra forma, envolver e realmente explicar que caso em que pode ser a qualquer momento voltar a ser reintroduzido. Não há definições, não há aqui uma ação absoluta, é sempre uma decisão partilhada e ponderada entre os profissionais de saúde e os doentes, e realmente a desprescrição demora muito tempo,
e esta carga é mais é facilitada quando realmente existe uma equipa multidisciplinar a trabalhar nesse sentido. Obrigada. Muito obrigada. Peço-lhe que retire a sua apresentação, se faz favor, para nos vermos todos. Muito obrigada. Eu agora deixava, se alguém quer escrever no chat, fazer perguntas. Eu vou ter uma pergunta para todos, que é, embora estejamos em cima da hora e tenhamos que acabar, o facto de ser possível prescrever para tanto tempo neste momento, a nível de todos nós, dos médicos, isso tem a noção, principalmente o colega da Medicina Geral e Familiar, tem noção se isso aumentou a quantidade de medicamentos não apropriados? Isto é, posso prescrever para um ano, correto? Facto. O que aumenta é É o saco. naqueles. Exato. E aumenta acima de tudo aquela sensação de já não preciso ir à consulta, não é? Portanto, tem aqui Sim, medicamentos para um ano, a coisa está resolvida. E às vezes temos literalmente é a lei dos cuidados inversos, não é? Portanto, é cuidados primários, temos exatamente, que ir à procura daqueles que exatamente, não exatamente. aparecem versus aqueles que me aparecem todos os dias na USF. Aumenta, acho eu, a entropia, sinceramente. Eu, no início, imaginei de forma um bocadinho ingênua que fôssemos que o sistema fosse diferente, não é? Que fosse no fundo aquilo que alguns países têm, que é o médico de família tem que rever a terapêutica de forma regular, mas existia na nuvem uma lista de medicação crónica e depois o cidadão dirigia-se à farmácia. Na prática, o que acontece é que o aumento de reimpressão de receitas da minha parte e dos médicos de família em geral aumentou muito, porque a comunicação do SMS, como sabem, é muito difícil de interpretar e eu acho que aumenta um bocadinho a entropia. Portanto, acho que ainda temos que fazer caminho nesse sentido, ainda que é verdade que agora as farmácias, como sabem, só dão terapêutica para 2 meses, mas ainda assim acho que aumentou a entropia, de Pois, facto. pois. Pois eu digo, eu quando se vi aquela decisão, tive muitas dúvidas e fiquei muito preocupada, porque achei que ia agravar a situação. Mas os colegas que estão na área dos cuidados primários têm mais a noção desse impacto do que nós, Isso era médicos hospitalares. Como, uma excelente Clara? linha de investigação. Isso era uma excelente linha de investigação. E Exatamente. não era assim muito difícil se nós, oh, Luís, se nós acedermos à base de dados É de todos os verdade. medicamentos, podíamos estimar se a proporção, por exemplo, Mas sei lá, ela existe, essa base de dados existe, não a é? Acho que. trabalhá-la, se tinha aumentado nos doentes com mais de 65 anos o medicamento Exato. tal. Por isso, é uma boa ideia. E depois há outra coisa que nós não falámos aqui, mas eu acho que vocês todos concordam, que são os medicamentos que não são prescritos que as pessoas tomam, não é? Claro, E às vezes, como sabem, há sempre uma mesinha milagrosa, como um chá especial, com um quebra-pedra, quer dizer, whatever, um desses que as pessoas tomam e que muitas vezes as iatrogenias partem também, Não. e as intercorrências partem claro. também. Não sei se. Olha, outra linha de investigação, doutora Anabela. Sim, Mas, por exemplo, os inapropriados típicos que nós achamos que já não surgem, por exemplo, senhoras a tomarem, estou a falar de senhoras que é as que eu me lembro na prática, a tomarem diazepam com 70, 80 anos que aparecem na consulta, elas aparecem. E sem ninguém fez dúvida. mal nenhum, porque é a tal história dos cuidados de saúde fragmentados. E as que me aparecem até são geralmente pessoas que conseguem, imagino que não têm médico de família, ou não vão ao médico de família, ou sempre tiveram ADSE, ou têm múltiplos prestadores, que são todos ótimos individualmente, que até agora ninguém tinha acesso à medicação que fazem, e já fazem aquele valdiozinho há muitos anos e continuam a fazê-lo e não sabem porque é que caem ou porque é que estão sonolentos. Até os clássicos ainda aparecem, quanto mais Os as naturais. buscada, quanto mais os Tu dizes, naturais. não, este é um produto natural, não faz mal. Eu só Sim, Ai, tomo sem produtos dúvida. naturais. naturais. Quando me Naturais, sim, falam dos senhor. naturais, aí eu fico Naturais. completamente. O que é que isto E, fará de pior à pessoa que está. Que Não, está... e a e a medicação da relação, dor. sim, e a Desculpa, relação Clara. com o medicamento como sendo algo, começa muito simples, não é? Muito cedo.
O desafio do paracetamol, que vocês leram isso de certeza Sim, nos sim, média, sim, sim. existiu e existe. Portanto, os influenciadores digitais começam muito cedo a influenciar os mais novos, com esta relação errada com o medicamento. E pronto, nós temos que ter esperança, não é? Mas acima de tudo ter também comunicações também digitais, que é uma coisa que também fugimos um bocado da nossa área de conforto, é verdade, mas às vezes acho que cabe a nós, profissionais de saúde, ocupar o espaço que outros ocupam e ocupam de forma muito eficiente, mais eficiente do que nós. É. Fazem no Porque eu mundo acho que melhor do que nós. eu acho, isto não é estudo, é uma percepção individual. Os doentes são um pouco bipolares, não extremados nas suas opiniões. E eles vêm muito à consulta, são dois tipos de doentes com a dor crónica da coluna. Ou não querem medicamentos, Aham. ou então tomam Tudo. opioides e opioides e opioides que toda a gente me indicou. É o típico doente que vem à minha consulta ou odeia medicamentos e por isso é que vem à fisiatria para vir à fisioterapia e às vezes estão com dores intensas e com crises que se resolviam com o curso terapêutico ali de uma semana e não querem e vão lá gastar dinheiro ao Estado porque não gostam de medicação, mas há esse extremo. Ou então aqueles que misturam a medicação toda. Portanto, é uma questão de literacia também, Aham. que não somos só nós médicos que temos que fazer, é toda a sociedade. Que é Claro. leva A tempo literacia, a educar. literacia não é só de saúde. A Não, literacia é a não. literacia. É, E depois podemos saber mais alguma coisinha de saúde. Agora, as pessoas não têm literacia nenhuma e depois querem que tenham literacia em saúde é é algo que a gente tem difícil. que também pensar muito bem nesse termo e refletir sobre isso. Naturalmente que isto não quer dizer que a capacitação da pessoa, daquela pessoa para a sua situação, para a sua doença, pode e deve ser feita, e pessoas às vezes que são muito pouco literadas em saúde e até algumas sem capacidade, sem analfabetas, mas que percebem com sinais, com desenhos, com o que é que seja, percebem muito bem o que é que têm que fazer para a sua situação da pessoa que estão a cuidar. E isto, todos nós temos esta experiência. Muito obrigada a todos, foi muito bom. Vamos tentar ter outros momentos de partilha onde possamos juntar e possamos divulgar e lançar a boa nova deste tema, que é muito importante, muito importante. Dizer que eu sou idosa e não sou polimedicada. Portanto, dizer que os Aí idosos em gold. também. Eu, É eu uma tenho idosa jovem. 72, portanto, É uma já, em já, gold. já sou idosa, portanto, como me disseram de início, nem todos os idosos são frágeis. Espero chegar a ser idosa já um bocadinho mais frágil, o que é bom, quer dizer que vivi até lá. Mas para dizer que todos nós, os mais velhos, os mais novos, os que vão começar, e os que já sabem alguma coisa, já tiveram experiência na sua vida, temos que ter humildade para aprender. Eu aprendo todos os dias, aprendi imensas coisas com vocês hoje, para aprender e para essencialmente refletirmos e pensarmos naquilo que fazemos e naquilo que podemos fazer melhor para as pessoas que estão, que algumas dependem um bocado até da nossa decisão. Dizer também às pessoas que estão, muito obrigada a todos. Chegámos perto das 100 pessoas. Dizer também que e vai estar esta webinar, vai ficar, não já, mas vai ficar no YouTube, o PAFIC tem uma página portanto, também podem, depois, quem quiser ir rever algumas coisas ou ir ver algumas coisas, tem acesso, ou quem não tenha visto por qualquer motivo, não poder ser nesta hora, tem acesso a este webinar. Muito obrigada mais uma vez a todos, obrigada a quem Nós esteve é que connosco. agradecemos a Temos oportunidade. alguns fiéis companheiros que estão Muito connosco e outros obrigado. que seguramente hoje se juntaram para esta sessão, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.